Boa tarde, meus amigos. Como nós estamos aqui em casa hoje, no aconchego do nosso lar, resolvemos fazer alguns vídeos para o nosso canal. Já fizemos um no começo da manhã, sobre os 8 últimos papas, e agora vamos falar sobre um momento de tensão que aconteceu nos primeiros dias deste ano de 2020. Foi aquela tensão que houve lá no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos, né? A gente sabe que o regime iraniano e o regime americano, eles vivem às turras desde 1979. Em 1979, fundamentalistas xiitas liderados por o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que estava no exílio na França, eles derrubaram o então rei lá do Irã, rei do Irã, outrora era chamado de Shah, que era pró-Estados Unidos, um cara chamado Mohammad Reza Pahlavi. Esse Mohammad Reza Pahlavi, ele era o Shah, ele era o imperador do Irã. E na época que ele governou com mão de ferro o Irã era um país que se alinhava do lado dos Estados Unidos, apesar de ser um país do Oriente Médio, era um país altamente ocidentalizado. Mas em contrapartida, esse Shah Mohammad Reza Pahlavi, ele não admitia oposição a ele. Então o que foi que aconteceu? Em 1979, voltou do exílio na França, o líder xiita, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, e então os fundamentalistas xiitas, eles depuseram o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Eles não chegaram nem a depor, porque o Mohammad Reza Pahlavi, quando viu que a situação estava ficando deveras periclitante para ele encheu o avião dele de ouro e foi se exilar nos Estados Unidos, onde acabou morrendo lá de câncer no começo dos anos 80. E desde então os fundamentalistas islâmicos estão no poder. E esse poder é exercido de uma maneira teocrática, violenta, repressiva. A primeira coisa que eles fizeram quando assumiram o poder, liderados por Ayatollah Khomeini, foi justamente nacionalizar todas as companhias petrolíferas que atuavam no país. E praticamente todo mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, boicotaram economicamente o Irã. O Irã, que é um país riquíssimo culturalmente, para quem não sabe, o Irã é a antiga Pérsia, de Ciro Grande, de Dario I, de Xerxes, de Artaxerxes, de Cambises. Eu acho que os dois mais importantes foram Ciro Grande e Dario I. Então o Irã é um país riquíssimo culturalmente. Quem manda no Irã são os clérigos religiosos? Quem manda no Irã são os clérigos religiosos. Pelo menos a palavra final é dada por eles. O Irã tem um presidente, mas esse presidente, para concorrer ao cargo de presidente, ele tem que passar na triagem dos clérigos religiosos. O atual presidente do Irã, por exemplo, é um cara chamado Hassan Rouhani. Mas ele é a terceira pessoa mais importante do Irã. A primeira é o clérigo mor. O Ayatollah Khomeini, ele morreu em 89. Aí no lugar dele assumiu um cara chamado o Ayatollah Ali Khamenei, esse aqui dá a palavra final. A segunda figura mais importante no Irã é o chefe da Guarda Revolucionária. Foi esse que foi assassinado no Irã no começo do ano, por drones americanos, era um cara chamado Qassem Soleimani. E o terceiro, a pessoa mais importante, é o presidente. Então, para poder concorrer à presidência do Irã, tem que passar na triagem dos clérigos. O clérigo maior chama-se o Ayatollah Ali Khamenei. Esse Ayatollah Ali Khamenei, ele substituiu o Ayatollah Ruhollah Khomeini, o cara que fez a Revolução Islâmica de 1979. Ele viveu 10 anos, ele já estava bem velho. Em 89 ele morreu e assumiu esse Ayatollah Ali Khamenei, que está com quase 90 anos. O presidente é um cara hoje em dia chamado Hassan Rouhani. E a segunda figura mais importante é o
chefe da Guarda Revolucionária, que era esse Qassem Soleimani, que foi assassinado por um drone americano. Porque hoje em dia o governo iraniano é relativamente amigo do governo iraquiano. O Iraque, depois da queda de Saddam Hussein, é governado por xiitas. Iraque e Irã, que durante 10 anos quase viveram em guerra, entre 80 e 88. Hoje os governos são governos mais ou menos afinados. Então o que foi que aconteceu? Aconteceu que a mando o Iraque vive em guerra civil sectária, a mando do Qassem Soleimani, houveram escaramuças na frente da embaixada americana em Bagdá. Então, para retaliar essas manifestações, os Estados Unidos assassinaram, através de um drone, o Qassem Soleimani, líder da Guarda Revolucionária, quando ele estava chegando em Bagdá. Falei para vocês que o regime iraquiano, hoje em dia, é um regime mais ou menos sintonizado com o regime iraniano. Então, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos mataram, através desse drone, esse Qassem Soleimani, e o Irã, a gente acompanhou que o preço do barril chegou até $68. Hoje o preço do barril está $30 com essa crise do coronavírus, mas no começo do ano chegou a $68. O mundo ficou preocupado, com medo de uma guerra de grandes proporções. O Irã deu uma retaliada, bombardeou aí, mas não morreu nenhum americano, bombardeou algumas bases militares que os Estados Unidos têm ali na região do Kurdistão iraquiano, mas praticamente nenhum americano morreu. As perdas foram perdas físicas apenas, e o mundo ficou nesse impasse, com medo do conflito se generalizar. Tá? A situação me parece que voltou à normalidade. Hoje em dia o mundo não está mais propenso a ter tensão por causa dessas micuinhas entre países que são tradicionalmente rivais. Hoje em dia o mundo está mais mesmo preocupado com o coronavírus, que inclusive tem assolado o Irã. Tá? Inclusive muitas das pessoas que têm morrido de coronavírus no Irã dizem que são enterradas em covas rasas. Não sei se os senhores têm acompanhado aí pela televisão. Mas o certo é que no regime iraniano, quem dá a palavra final é o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo entre os clérigos xiitas lá do Irã, que vive numa cidade religiosa chamada Qom. Eu tive a oportunidade de conhecer quando fui ao Irã, no ano de 2005. Tem um presidente que é eleito pelo povo, mas para esse presidente conseguir se eleger, ele tem que passar pela triagem dos clérigos. E a segunda figura mais importante do Irã é o líder da Guarda Revolucionária, foi justamente esse Qassem Soleimani, que acabou morrendo. Tá? Os Estados Unidos alegam que o Irã desenvolve um programa nuclear, então logo uma bomba atômica fique pronta lá no Irã. Essa bomba atômica ela pode ser utilizada no aliado de primeira linha dos Estados Unidos ali na região, que é Israel. Teve um ex-presidente iraniano, inclusive quando eu fui ao Irã, ele era o presidente, ele era altamente sintonizado com o Ayatollah Ali Khamenei, chamado Mahmoud Ahmadinejad. Quando ele foi presidente do Irã, inclusive, ele chegava e dizia que Israel teria que ser riscado do mapa. Então, o certo é que há 41 anos, essa região aí do Irã é uma região bem tensa, certo? Há 41 anos o Irã ele não mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos. Tá? Muitos iranianos, com a queda do Shah, foram viver nos Estados Unidos. Dizem que em torno de mais de 1,5 milhão de iranianos vivem nos Estados Unidos. Tá? E é isso que aconteceu ali na região. Graças a Deus a situação se acomodou.
que hoje em dia, conforme a gente falou aí, o mundo está mais preocupado com o coronavírus. Tá? Mas esse foi um momento de tensão que aconteceu no começo desse ano. Grande abraço a todos. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Dê um like lá, ou um dislike, se você não gostou da nossa postagem. E aperte o sininho para receber as nossas publicações. Grande abraço a todos e boa tarde.